Glória a Deus por isso. Glória a Deus por podermos contar com esse Deus que sabe, que nos conhece, e não para nos incriminar, mas para nos amar, né? E por nos amar. Glória a Deus por isso. Muito bom. Primeiro domingo de dezembro, último mês do ano, então, mais um ano chegando aí ao seu final. É impressionante quando nós paramos para pensar como o tempo tem corrido depressa. E esse é um mês interessante porque ele começa num domingo, ou seja, nós começamos aqui cultuando ao Senhor. Hoje de manhã já tivemos EBD, né? Estamos aqui agora. E o último dia do mês e do ano nós também estaremos aqui cultuando ao Senhor. A gente começa e termina esse mês na presença do Senhor, e o terminar é literalmente, porque no dia 31 a gente tem aqui o nosso culto, que começa às 10 e a gente encerra meia-noite. Então podemos dizer que esse é um mês que a gente começa e termina juntos como igreja, louvando ao Senhor. Então já se programe, se você não tiver aí nenhum cruzeiro marcado, se você não vai para as Bahamas, se você não vai para a Disney, né? Esteja conosco aqui no Natal e no Ano Novo. Tem um pessoal que é especial aí, né? Então, quem não for viajar, já sabe que nós teremos aqui as nossas programações normais. Tanto no dia 25, teremos o culto de Natal, e no dia 31, nós teremos também aqui a virada do ano como igreja. Glória a Deus por isso. E eu, aproveitando aqui, né, muito feliz, inclusive, essa noite estou com o tio, uma parte muito querida da família aqui, né? Tio Saulo está aqui com a esposa, a família, cunhada. E essa semana eu comecei a destacar novamente aquele documentário. Muita gente chegou depois, e eu tenho colocado ali nas redes sociais, né? Fiz uns cortes essa semana lá do 40 anos de perdão. E nos cortes, inclusive, tem uma das falas do tio Saulo. Para quem lembra do outro Saulo que esteve aqui, né, o que a gente chamava de Saulinho, é o pai dele, é o Saulo pai, que está aqui essa noite. E eu estou destacando ali o documentário, né, o 40 anos de perdão. Para você que ainda não viu, fica a dica, está lá o link certinho. Uma história realmente edificante, é muito bom tê-los aqui. E muitos outros visitantes que eu estou vendo aqui essa noite também. Então, glória a Deus pela vida de vocês. E eu quero convidar a abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas. Na semana passada nós finalizamos, depois de 21 pregações, ou seja, muita pregação, né? A série Davi está ali quase todas. Infelizmente, por questões técnicas, 2 pregações da série não ficaram gravadas, mas o restante está todo lá. Não falta pregação para você acompanhar lá no canal da igreja, né, IBM Timon, ali no YouTube, e a série está todinha lá, registrada e gravada. E nós, então, começamos agora, não mais vendo Davi, mas é óbvio que no primeiro domingo de dezembro, e dezembro, a grande data que nós temos é o Natal. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da pessoa de Jesus. Nós vamos ver nos próximos domingos, nesse domingo e nos outros, algumas coisas referentes a Cristo, ao nascimento, à importância, o porquê é que aqui estamos e falamos tanto em Jesus. E Lucas capítulo 5, nós vamos ver alguns textos no Evangelho, e de tempos em tempos, pelo menos aí uma vez no ano, eu falo e relembro a respeito da importância de entendermos e respondermos a pergunta que está aqui no texto. Lucas capítulo 5, versículos 20 e 21, diz o seguinte: Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Então nós temos aqui uma pergunta que os fariseus fazem entre eles e que surge com muita frequência nos evangelhos. Quem esse homem pensa que é? Quem é Jesus? E todas as vezes que eu prego a respeito disso, eu lembro e cito, e eu já preguei diversas vezes, inclusive
Isso eu lembro, marcou bastante para mim. Não sei se alguém que estava aqui naquele dia, porque lá se vão mais de 10 anos. Mas a primeira mensagem que eu fiz aqui na Memorial, ainda antes de ser convidado, né, naquele processo, foi exatamente sobre isso. Quem é Jesus? Então é um assunto que eu gosto muito, que eu trato de tempos em tempos, porque é uma das respostas mais importantes que precisamos ter. E por incrível que pareça, saber ou já ter respondido uma vez não significa que ela esteja bem guardada nos nossos corações, porque nós mudamos. Nós passamos por diversas situações, por compreensões, e às vezes a ideia ou a visão a respeito de Jesus, ela vai se transformando. E alguns conceitos não podem mudar, independente daquilo que vivenciamos nas nossas experiências, na nossa vida. E o que nós encontramos aqui são os homens atordoados, e o que Jesus faz no ministério dele é literalmente deixar as pessoas muito confusas. Porque Jesus, acima de tudo, naquele tempo, ele trazia uma grande revolução. Jesus era algo completamente fora de tudo o que eles já haviam vivenciado. E aí a gente precisa entender um pouco da experiência como povo. Aquele povo demorou muito para entender algumas coisas. E depois que nós achávamos que eles haviam entendido, eles mudaram de novo. Então nós temos uma jornada inteira no Antigo Testamento, onde Deus está tratando o coração daquelas pessoas, mostrando o que Ele deseja. E uma das frases que nós encontramos muito, principalmente nos primeiros livros, onde Moisés tem ali o foco principal, é aquela questão de: e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então nós temos muito essa questão de Deus mostrando ali para aquelas pessoas, que aquelas pessoas faziam parte do povo dele. Mas era muito importante entender o que significava ser povo de Deus. E eles passam por muitas lutas, inclusive por todo o período de Davi, né, que nós vimos aí com muita propriedade durante esse ano. É um aprendizado ali intenso, porque eles tiveram muita dificuldade em entender isso. E a grande questão é que muitas vezes a gente até chegava a dizer: realmente esse povo não entende. Até que a última lição que Deus dá no povo é o exílio. Porque o povo vivia aquela questão de ora está perto de Deus e tudo certo, e se afasta, e peca, e erra, e ficava aquela coisa até que Deus vai ali e dá uma lição final nesse sentido, quando a Babilônia vem, destrói tudo, e aquele povo vai então para outra terra, e ali mexe profundamente no coração daquela geração. E eles voltam com um objetivo de nunca mais serem disciplinados por Deus por quebra de mandamento. É interessante isso. Eles voltam realmente dispostos a fazer a vontade de Deus. E com o passar do tempo, eles vão realizando, e realmente o povo nunca mais passa por aquilo que nós chamamos da idolatria, eles não vivenciam mais aquilo, parece que deu certo, mas aí a gente começa a ter um outro tipo de problema. Eles institucionalizaram, eles se acostumaram, eles começaram a dar ali algum jeitinho, ali em algumas leis, em algumas ordens que eles não gostavam muito, e a relação do povo com Deus, ela foi se tornando mecânica. As coisas foram indo para o piloto automático. E no final do Antigo Testamento, o povo está completamente engessado em questões religiosas. Eles se esqueceram do que realmente importa. Eles focaram num grande sistema de regras, num grande sistema de pode e não pode. Eles relativizaram as questões do pecado, entendendo que pecado é coisa séria, mas sem entender realmente qual o grande problema, o que é que de fato incomodava ao Senhor. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento,
Nós temos um povo completamente distante de Deus em essência. Eles conhecem todas as leis. Eles têm grupos como os fariseus que estão ali como grandes fiscais para que o povo não se afastasse oficialmente de Deus, para que o povo não se debruçasse sobre a idolatria, para que os costumes não fossem misturados. Mas eles não tinham mais noção alguma do que realmente Deus queria. Eles foram se distanciando do grande objetivo. E esse é o grande embate de Jesus com os fariseus. E quando os fariseus estão vendo Jesus, eles não conseguem entender. O que esse homem está fazendo não condiz com o que nós estamos acostumados. O que esse homem está falando parece algo absurdo. Porque Jesus fazia coisas como essa, quando ele chega e diz ao paralítico, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Aí você imagina na cabeça do judeu, do religioso daquela época, a seguinte preocupação: quem é que esse homem pensa que é? Como é que ele ousa perdoar pecado? Pecado é coisa séria. Pecado envolve nem sempre a questão de se tirar uma vida, mas a lei era muito severa e existiam coisas que literalmente eram punidas com a morte. Mas sangue sempre tinha, porque nós tínhamos um sistema sacrificial. A Bíblia e o judaísmo nunca apontou ou nunca compactuou com questão de sacrifício humano. O judaísmo, aquilo que Deus colocou, nunca envolveu esse tipo de prática que outras religiões tinham. Agora, sacrifício de animais desde o Éden. Primeira coisa que aconteceu ali como fruto ou como resultado direto do pecado do homem foi um coitado do animal ser sacrificado para que os homens pudessem, então, para que o primeiro casal tivesse suas primeiras roupas. Então, essa questão de pecado, eles já tinham entendido que era algo sério. Mas eles não conseguiam entender o que realmente Deus desejava, o que realmente tocava o coração de Deus, ou o porquê daquelas leis ou daquilo. E Jesus estava exatamente mostrando a eles o que Deus se importava. Então, as perguntas referentes a quem era Jesus, elas eram abundantes. Vamos para o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E vamos ver uma situação novamente, onde as pessoas olham assustadas para Jesus e tentam entender quem é aquele homem. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 47. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 47. Nós temos o seguinte: eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vai em paz. Mais uma vez, é interessante observar isso. Quando nós vemos as questões dos milagres de Jesus, aquilo que Jesus faz em seus momentos como multidão, sinais, maravilhas, sempre tinha uma intenção além de uma demonstração de poder. Tudo que Jesus faz no seu ministério é justamente para alcançar a questão das pessoas, e a coisa mais importante que Jesus fazia não era necessariamente o milagre, mas era o perdão dos pecados. Essas frases que Jesus citou a algumas pessoas, quando ele dizia, sua fé a salvou, era a coisa mais importante que estava acontecendo naquele momento. Então, quando os homens eles ficavam indignados, se perguntando quem é esse homem, e a gente já começa a ver que Jesus definitivamente não é alguém comum, não é alguém normal, porque é alguém que tem a autoridade de perdoar
pecados. Às vezes nós esperamos e focamos muito na pessoa de Jesus, pensando naquele que pode nos dar algum tipo de graça. Mas o mais grandioso e significativo é que Jesus tem o poder, e é o único que tem o poder de verdadeiramente perdoar os nossos pecados. Então Jesus causa uma grande confusão aos religiosos, à população, aqueles que têm um outro tipo de relação, eles não entendem por que Jesus faz aquilo. Já os discípulos se surpreendem com outro tipo de questão, eles estão andando o tempo todo com Jesus. E a grande questão dos discípulos não é necessariamente a questão da fé, mas o que Jesus faz de maneira física no que diz respeito aos milagres. No capítulo, em Marcos, não precisa abrir, só vou ler uma frase que tem aqui, de uma passagem com os discípulos, que diz o seguinte, Marcos 4:41, ele tem ali, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Isso é motivado não por algo que Jesus fez para uma multidão, mas foi com os discípulos. Jesus, em alguns momentos, eu já compartilhei, já falei aqui, que a gente lê os textos, né, e Jesus dá umas chamadas de atenção ali nos discípulos, né, e Jesus fala muito sobre isso, sobre a questão da fé dos discípulos. E eu confesso que se eu estivesse lá, não ia ser muito diferente, não. Porque o que Jesus faz é algo que realmente choca muito. Né? Os discípulos foram chamados de homens de pouca fé, e eu acho que ia dizer que eu não tinha fé nenhuma. Porque realmente são coisas impressionantes. Jesus está aqui acalmando, e a gente já falou muito sobre isso. Eram homens experientes no mar, eram homens acostumados, homens que sabiam ali sobre as condições, e pouca coisa assustava aqueles homens. E os textos mostram situações em que eles estão apavorados. E aí Jesus chega lá, acalma tudo, e aí nós temos esse relato interessante, essa frase, quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Qual é a resposta real que você tem a essa pergunta? Porque num mês como esse, onde nós vamos ouvir o nome de Jesus diversas vezes, e olha que historicamente tem diminuído, né? O Natal, a coisa já foi mudando tanto, que quase não se fala mais em Jesus, mas ainda tem a tradição da manjedoura. Então, parece que assim, no decorrer dos anos, as pessoas vêm tentando apagar Jesus, mas sempre fica uma coisinha. Então, ainda tem ali um detalhezinho ou outro ali, né? Na Páscoa já acabaram faz tempo, né? Você fala de coelhinho, fala de chocolate, não fala de Jesus. E o Natal também tem uma questão aí há muito tempo que os símbolos vêm mudando. Mas mesmo assim ainda se fala na questão e na palavra de Jesus. Mas definitivamente, qual é a resposta que você dá a essa pergunta? Imaginando que alguém lhe procurasse, e é interessante que às vezes a gente não tem uma resposta pronta, né? E aí tem aquelas coisas, quem é Deus para você? Né? A pessoa fica ali, é muita coisa. E aí você já percebeu? Tem umas táticas para ganhar tempo. Né? Algumas pessoas, quando você percebe que elas não têm uma resposta, elas perguntam de volta, né? Você fala assim, fulano, aí a pessoa, hã? Aí você fez isso, aí a pessoa, hã? Ou então o quê? Né? Ei, você viu isso? Quê? A pessoa está processando, está tentando ter uma resposta. Aí você responde de novo, aí a pessoa devolve, hã? Já teve esse tipo de diálogo? Para quem está querendo a resposta, é quase desesperador. Você fica querendo a resposta e a pessoa fica dando uma de desentendido. E às vezes fala assim, quem que é Deus para você? E aí a pessoa fica, Deus é... Hã? Deus é tudo. Deus é tudo. Já viu a resposta assim? Não está errado quando você fala da grandiosidade do poder de Deus. Mas você está enrolando. Você não tem uma resposta assim muito convincente. Né? A mesma questão de Jesus. Quem que é Jesus? E olha que nós temos várias divisões. Né? Tem o Jesus histórico.
A filosofia traz uma outra proposta a respeito dos ensinos de Jesus. Os fariseus passam os evangelhos perguntando quem é esse homem. Os discípulos se assustam vendo o que ele faz e ficam ali: quem é esse homem? Quem é Jesus? E qual é o impacto real dessa resposta nas nossas vidas? Um dos encontros mais interessantes e memoráveis, e aí eu quero citar como exemplo aquela série, já falei muito, faz tempo que eu não falo nela, né? The Chosen, né? Fica aí a dica para você novamente. Um dos capítulos que mais me emocionou das temporadas todas é o encontro de Nicodemos com Jesus. Eu gostei muito da maneira como foi retratado aquilo na série. E Nicodemos é um desses homens que está ali, que a pergunta está corroendo o coração dele. Nicodemos é um fariseu. E ele fica ali desesperado, porque ele entende o que Jesus está fazendo. Ele percebe que Jesus não está errado, mas ele tem todo um sistema, toda uma tradição. E ele quer saber quem é Jesus. E Nicodemos é um daqueles que tem as mais belas respostas de Jesus e mais profundas. E o texto de Jesus com Nicodemos mostra o Nicodemos procurando Jesus à noite. É uma coisa escondida, ele não podia ser visto com Jesus. E eles têm um diálogo interessantíssimo, porque Nicodemos está: olha, vamos lá, me explica. Me explica, eu sei que você está certo. Eu preciso entender. E Jesus, então, dá algumas respostas. Coitado de Nicodemos, não entendeu nada ali na hora, mas é justamente Nicodemos que recebe a palavra de Jesus que nós mais usamos hoje. É para Nicodemos que Jesus fala que é necessário nascer de novo. É para Nicodemos que Jesus começa a dizer o que ele realmente está fazendo. O que Jesus vem fazer não é algo físico, ou não é uma libertação política, mas é uma questão de uma nova vida. E a expressão novo nascimento é porque é isso que Jesus gera na vida daqueles que realmente se submetem a Ele. É uma nova vida. É uma nova maneira de pensar. É uma nova maneira de viver. Nicodemos é aquele que vai conseguir entender, ou melhor, tentar e receber de Jesus as palavras mais próximas a respeito do que Jesus realmente estava fazendo naquele tempo. Pensando a respeito de quem Jesus era, uma das coisas que a gente pode afirmar, com certeza, é que ele não era um homem nada comum. Nós temos uma passagem de Jesus, e citando novamente a questão da série, né, que é Nicodemos, e um outro ponto que mexeu muito comigo, é Jesus em Nazaré. Que é aquela dificuldade que as pessoas que cresceram com ele tiveram de entender e olhar realmente da maneira correta quem era aquele homem. Tanto que é por causa dessa passagem de Jesus em Nazaré que nós vamos ver o próprio Jesus falando que o profeta não tem honra na própria casa. Porque as pessoas têm dificuldade de vê-lo de maneira diferente. Isso acontece muito dentro de casa, nas relações familiares. Porque não importa o quão longe ou profundo você consiga ir nos teus caminhos profissionais, não importa quão grande você seja, para o teu irmão você vai ser sempre o teu irmão. Ele conhece você e sabe o que você fazia quando criança. A relação não muda. Você não olha para a pessoa que você tem uma intimidade muito grande com aquele respeito. Você tem a questão própria de quem estava junto. E o pessoal de Nazaré tinha uma dificuldade de entender que aquele menino que eles viram crescer era o Filho de Deus. Jesus vai mostrando às pessoas, e a Nicodemos e a todos os outros, que definitivamente algo diferente estava acontecendo. Definitivamente algo histórico estava acontecendo. Eles conseguiam ver o que Jesus estava fazendo em termos de poder,
As multidões cercavam Jesus, mas a dificuldade dos judeus entenderem que aquilo ia além de milagres e se tratava do Filho de Deus era algo impressionante. Eles não tinham como negar que Jesus estava curando, mas eles se irritavam porque Jesus se dizia ser o Filho de Deus. E aí, esta noite, eu quero perguntar para você, já parou para pensar o que significa de fato essa declaração, ser Filho de Deus? O quanto isso muda tudo. O judeu tinha uma relação com Deus muito diferente da nossa hoje. Porque graças à cruz de Cristo, a igreja tem um outro tipo de relação. Graças à ação do Espírito Santo, nós temos um outro tipo de proximidade. O judeu do Antigo Testamento, ele era sistemático. Não era qualquer um que chegava e falava diretamente com Deus. E Deus também não falava abertamente com o povo. Eles não tinham o que nós temos hoje chamado de palavra de Deus, a revelação, a Bíblia. Deus levantava profetas, homens, em eras, em tempos diferentes, e era um só. E esse homem é quem dava a palavra de Deus. Hoje a gente não. Hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui. E o Senhor está falando ao coração de cada um, inclusive de maneiras diferentes. Existem partes desta mensagem que vão entrando de maneira diferente no coração de cada um, porque é o Espírito Santo quem conduz isso. Então, quando alguém se declarava, ou como Jesus levanta e se diz como Filho de Deus, gente, aquilo deixava os judeus enlouquecidos. O judeu não se declarava filho de Deus, eles eram o povo de Deus, mas filho, da maneira como Jesus coloca, a revolução que Jesus causa, estranhamento, quando Jesus vai orar e ele começa com a expressão Pai. Como assim? Como assim, Pai? Próximo? Não, Deus é Rei, é Senhor. Às vezes a gente tem esse tipo de entendimento nos tempos atuais. A gente tem uma dificuldade que também é por questão geracional. Às vezes nós temos irmãos que, inclusive pela maneira como foram criados e pela sua geração, eles tendem a ser mais formais. Que é aquela questão do respeito, da forma. E aí os mais novos, eles são um pouco diferentes, então a turma vai, às vezes, enviesando pelo lado errado. Por muitos anos, por muitas gerações, a ideia de que alguém só poderia pregar, independente do clima, se tivesse de gravata e paletó. Porque se não tivesse de gravata e paletó, não era um homem sério, porque Deus é sério. E às vezes a gente ia confundindo algumas coisas. E alguns irmãos, principalmente quando somos, e nós somos uma igreja tradicional histórica, então às vezes a gente ainda vê a dificuldade com alguns de mais idade, por exemplo, com o que a gente fez aqui, bater palma. Há 30 anos atrás, numa igreja batista, você levantar e falar assim, vamos aplaudir a Jesus, isso dava assembleia, gente. Isso aí dava discussão grande. Pelo entendimento que nós temos a respeito do ambiente. E é claro que precisamos manter, mas depois a gente vai entendendo algumas coisas. Não é bem assim, não é esse tipo de seriedade, dessa maneira. É coração. É realmente o que carregamos e como nos colocamos diante do Senhor, mais do que a forma. Então, quando os fariseus olhavam e dizendo, esse aí agora quer dizer que é filho de Deus, que absurdo, chamando Deus de pai, onde já se viu, que sacrilégio. Não, sacrilégio já é uma palavra católica, já é uma palavra mais para frente, né? Mas eles tinham esse tipo de reação. E em um determinado ponto do ministério, Jesus decide perguntar aos próprios discípulos. É interessante como nós temos alguns aspectos que hoje são colocados como ultramodernos, e Jesus já fazia. Para quem está estudando e gosta do assunto, ia dizer que Jesus quis fazer a sua primeira pesquisa de imagem com os discípulos. Jesus reúne os discípulos e resolve saber o que eles estão pensando. E pergunta para eles. Pergunta, quem é que estão dizendo que eu sou quem? Jesus pergunta para os discípulos, vamos lá, me diz aí, vamos sentir
Como é que está aí a recepção, o clima? Vamos saber como é que está a imagem aí do ministério. É brincadeira, gente, não vão ficar chocados com isso. Né? Mas realmente Jesus pergunta, quem que o povo está dizendo que eu sou? E aí nós temos várias respostas. E aí começa aquelas comparações, porque o povo vai comparando com o que eles já ouviram de grandioso. É igual acontece com a gente. Quando a gente vê algo surgir, a gente começa a comparar. Né? Isso aí vai em todas as áreas, vai desde o esporte, vai em questão social. A gente pega um ícone grande e fala assim, ó, fulano está igual. Né? Então chega aí, nós temos aqui, aliás, que orgulho, tem até botafoguense aqui, né? Rapaz, está vendo? Que beleza, tem botafoguense aí que olha para o time e fala, ó, isso aí é do tempo do Garrincha. Né? Se empolga, vai comparando. E aí as pessoas começam a dizer, estão dizendo que eu sou quem? E aí o povo começava, estão dizendo que Elias está entre nós novamente. Quem era Elias? Elias era grande referência de profeta. Elias era o profeta que encarou o rei, que encarou a rainha, que disse que não ia chover e não choveu, que orou e desceu fogo do céu. Elias era o profeta. Então Jesus começa a ouvir a impressão que o povo tem, o povo também está confuso. Só que aí Jesus faz a pergunta do milhão. Jesus chega e para vocês, quem é que eu sou? Porque o grande objetivo de Jesus com os discípulos não era torná-los poderosos, feitores de milagres. Às vezes nós ouvimos de maneira equivocada, o conceito, a ideia de que a igreja é essa questão triunfalista, de que vai fazer e acontecer o poder, nós somos isso e aquilo. E o objetivo de Jesus não era isso, não era criar um povo diferente, ultrapoderoso. Jesus passa os 3 anos mostrando, ensinando e colocando no coração daqueles homens que ele era o Filho de Deus. E a importância disso. E é por isso que nós temos em Mateus 16, versículos 15 e 16, um dos textos mais importantes do Novo Testamento, que diz o seguinte, Jesus perguntando, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o grande momento da vida de Pedro até Jesus restaurá-lo lá no barco depois de ressurreto. Esse aqui é o momento grandioso, né? Porque Pedro foi ali no centro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é tão importante porque é exatamente essa declaração em que se baseia tudo o que nós vivemos aqui. Porque na sequência do texto, Jesus vai falar para Pedro, fala assim, olha, é isso mesmo. Bem-aventurado é você, feliz, porque o Espírito te revelou isso. E sobre esta pedra, que não é Pedro, a ideia de que Pedro é a pedra que a igreja está edificada está errada. É um conceito frágil teológico que, infelizmente, sustenta a crenças. Mas Jesus está dizendo sobre essa pedra, que é o que você disse, sobre a declaração de que eu sou o Filho de Deus, vou edificar a minha igreja. A principal crença que nós carregamos é que Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus não é um grande professor, Jesus não é um grande alguém que veio para trazer iluminação, ensinar o que é amor, frases belíssimas, né, mostrar a convivência pacífica. Não é nada disso.
Jesus é o Filho do Deus vivo, que veio cumprir a profecia que foi feita a respeito da nossa relação com Deus, que veio novamente nos trazer a condição de estarmos diante de Deus. Não importa quanto tempo passa, quando chega no Natal, sempre reacende discussão, porque tem gente que diz que Natal é uma festa pagã, que crente não deveria comemorar Natal. Cristo um dia nasceu, Ele veio ao mundo como um homem, Ele nasceu, então a gente comemora sim. Não tem nada de pagão nisso. Mas Jesus não nasceu no dia 25. Claro que não. E daí? Nós não estamos comemorando o dia 25. Estamos comemorando o nascimento de Jesus. E tinha que ter uma data no calendário. Não tem problema. Às vezes a gente se apega em detalhezinho bobo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus é o Filho de Deus. E as implicações com isso envolvem as coisas mais preciosas. O grande problema e a grande tensão que a igreja vai passar por todo o primeiro século é exatamente a luta e a maneira como o diabo vai tentando modificar isso, incluindo mentiras no meio da igreja, as chamadas heresias. O último evangelho a ser escrito é o evangelho de João. Já temos um João idoso escrevendo os evangelhos, o evangelho. Nós temos uma declaração muito importante. Abra sua Bíblia no capítulo 20 de João, do evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vou ler novamente. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós temos João deixando bem claro por que é que os evangelhos foram escritos. Por que é que nós temos a Bíblia nas nossas mãos? Por que é que os relatos, por que é que a vida de Jesus foi documentada? É isso que João está escrevendo. Porque com o passar do tempo, e aqui já estamos falando de muito tempo depois, quando João está escrevendo o Evangelho, a gente já está lá no ano 70, 80, muito tempo depois de Jesus. E as pessoas começam a duvidar. Começa a surgir todo tipo de história no meio da igreja, querendo modificar o mais importante. Quem que é Jesus? E João está aqui dizendo, tudo que foi, tudo que aconteceu, tudo que está relatado, serve para mostrar a você uma coisa: Jesus é o Filho de Deus. E por isso você pode ter uma vida diferente. E é o mesmo João que vai escrever outro texto importantíssimo que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho para quê? Quem era o Filho unigênito de Deus? Jesus. Jesus. João está dizendo à igreja e deixando bem claro algo que você não pode esquecer nunca mais. Se um dia perguntarem para você quem é Jesus, não diga, Jesus é tudo. Não fique procurando para tentar, não. Quem é Jesus? Filho do Deus vivo.
Ah, então é igual eu. Não, nós só somos filhos de Deus hoje por causa de Jesus. Nós somos filhos por adoção, por causa de Jesus. E por que é tão importante entender isso? João termina o seu evangelho dizendo: tudo que foi relatado é para que você entenda que Jesus é o Filho de Deus. E ele abre o seu evangelho da maneira mais diferente de todos os outros. O evangelho de João começa com uma declaração muito forte. Ele começa dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Enquanto os outros estão falando da genealogia, estão mostrando de maneira histórica, ele vai lá na questão filosófica, inclusive para dialogar com o mundo que ele existe, e ele lembra ali: Jesus é alguém que está desde o início. Jesus é Deus. E ele diz o seguinte: e vimos a sua glória. Jesus é quem nos possibilita de fato ver o Pai. Nós abrimos dezembro refletindo a respeito da grandiosidade de Jesus. E é importante porque às vezes a gente se esquece disso. Porque é a rotina, porque o dia a dia, porque a vida, porque os problemas, eles têm o poder de se parecer maiores. E a gente vai esquecendo o que realmente importa. E a gente tira o olho do que realmente vale a pena por outras coisas muito menores. Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor da igreja. Outras passagens vão lembrar que Ele é o cabeça. E que a coisa mais importante que nós temos é, de fato, aprofundar cada vez mais a nossa relação com Ele. Porque o resumo do resumo é: Jesus é aquele que tem o poder de nos salvar. Jesus é o único que tem autoridade para usar as frases que nós já vimos, e ele usava: a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. E esse é o mesmo Jesus que nós continuamos adorando, glorificando. E da mesma maneira como ele falava naquele tempo: os teus pecados estão perdoados, ele continua falando hoje. É Ele quem tem a autoridade de olhar bem no fundo do nosso coração ou do nosso olho. Davi vai usar um termo dizendo, inclusive para Salomão, nós vimos isso na semana passada, o grande conselho do rei Davi, o maior rei da história, quando ele chega para o seu filho e vai ali passar alguns detalhes. E eu falei sobre isso semana passada, está gravado, você pode assistir se você perdeu. Inclusive é interessante, principalmente para a gente que é pai. Você tem uma última oportunidade de dar um conselho para o seu filho. Qual seria? O que é que você diz? De vez em quando surgem umas trends aí, né? Aquele papo assim: o que você diria para o seu eu de 20 anos atrás? Já viu essas coisas assim, filosóficas, modernas? Aí tem aquele pessoal que faz aquele discurso todo bonito, com aquela câmera aproximando, a musiquinha de fundo, a lágrima descendo. Aí outros já viram e dizem assim: eu diria, vai dar ruim. Não, misericórdia, né? Já pensou que mensagem para você dizer? E aí você fica: qual seria? Se fosse ali tua última, opa, vai, diz aí, tá indo, hein? Dá um conselho aqui pro teu filho e vai. E acabou. A cabeça passa, né? Tem um monte de coisa que você quer falar. Davi tem esse privilégio. E o conselho que Davi dá para Salomão é: sirva o meu Deus. Que coisa, hein? Não falou ali, não foi dar uma aula de política, de relações internacionais, de economia, de exército, de estratégia. Sirva o meu Deus
como eu servi. Autoridade de poder dizer um negócio desse. Já pensou? Aliás, você tem que poder, hein? É uma coisa que eu fico me perguntando. Eu preciso chegar para os meus filhos e ter essa autoridade de dizer, serve Deus como eu servi. Paulo falava essas coisas e a gente olha para ele e fala assim, Paulo é metido, hein? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Você bater no peito e dizer um negócio desse aqui, olha a pressão que dá esse negócio aqui. Paulo fala umas coisas que deixa a gente... Como é que ele chega para o povo inteirinho e fala assim, pode fazer como eu faço. Não sabe o que fazer, não? Vem na minha, faz comigo. Hoje em dia a frase que a gente mais usa é o faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É mais fácil, né? Até na igreja a gente usa muito isso. A gente usa muito... dificilmente a gente usa essa frase de Paulo. A gente normalmente diz assim, meu irmão, não foca no homem não, olha para Cristo. Olha para Cristo porque o homem decepciona. E é verdade. É verdade. O homem decepciona porque erra. Mas Paulo tinha tanta autoridade, ele tinha tanta convicção do que ele estava fazendo, que ele não estava nem a isso. O homem decepciona, eu não. Porque eu estou servindo ao Senhor de verdade. Davi chega e diz isso, sirva a Deus como eu servi, porque isso vai mudar todo o restante. É a mesma questão. É Jesus quem tem de fato o poder e a autoridade para perdoar, aquela questão do conhecer. E aí tem hora que Davi diz para Salomão, sabe por quê? Porque Deus te conhece, hein? O olhar do Senhor te esquadrinha. É uma terminologia aí mais antiga. É aquela questão assim, se fosse em tempos modernos, Davi ia dizer assim, tem um scanner ultra poderoso aí, e ele bate em você e todinho sabe tudo. O olhar do Senhor é desse jeito. Por isso que uma das coisas que eu acho mais incrível naquele filme lá, do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, que, meu Deus, vai fazer 24 anos, eu fico assustado com essas datas. 20 anos, né? Está fazendo esse ano, 20 anos já. Você que viu no cinema, tem 20 anos que você estava no cinema. Esses dias eu fui assistir Gladiador com o pessoal, aí a turma nova, esse povo novinho, achando o máximo, eu falei, nossa, eu assisti o primeiro no cinema. Aí uns olharam para mim, hã? No cinema? Eu falei, há 24 anos atrás, lá estava eu. E aí nós temos essa questão, literalmente, daquilo que conhece da maneira mais profunda. E lá no filme Jesus tem um olhar, aquele negócio que eles fizeram, um olhar diferente. Né? Na hora que a câmera dá um close no olhar assim, Jesus tem aquele olhar, e os discípulos olham ali em determinado momento, eles se constrangem. É isso mesmo. Tem pessoas que têm muita dificuldade de conversar olhando no olho. Existem pessoas que têm essa dificuldade. Outro dia eu fui com a Nívia num lugar. Existem técnicas também, né? Então, o palestrante, ele tinha uma técnica. Ele não ficava olhando para o povo, ele olhava assim para o relógio o tempo todo. E aí, toda vez ele ficava falando assim, e a maioria das pessoas nem percebe que ele está olhando para outro lugar. E tem gente que é tímida, que tem dificuldade de ficar olhando. E as pessoas desenvolvem técnicas, né? Olha para cima, mira em determinado, porque não fica encarando. Tem gente que tem muita dificuldade de olhar nos olhos, de encarar, porque isso demonstra uma certa ou timidez ou alguma coisa assim, e muitos, quando estão aí com culpa no cartório, em casa principalmente, né? Tem uma certa dificuldade, baixa a cabeça, né? Tem ali uns sinais ali de quando alguém está com algum tipo de débito, fez alguma coisa errada. Criança a gente já sabe, criança fez silêncio, algo está acontecendo. Né? Criança sumiu, silêncio, porque a criança pequenininha já tem noção de certo ou errado. Criança já sabe, é por isso que criança fecha a porta. É por isso que criança fica quieta. Ela sabe que o pai não quer que ela faça aquilo. Ela faz. Desde pequeno a gente luta com essa tendência de fazer exatamente o que a gente sabe que não tem que fazer. E essa é a grande questão. E Jesus, o texto de Jesus, ele olha, ele conhece. Graças a Deus por isso. Porque mesmo conhecendo, mesmo sabendo, ele continua dando oportunidades. Jesus não é enganado por ninguém. Porque ele é o Filho do Deus vivo.
Porque Ele é aquele que nos conhece. Ele sabe exatamente quais são os nossos defeitos, quais são as nossas falhas, onde é que a gente está pisando na bola, e mesmo assim Ele oferece novas oportunidades. Por que eu abro o mês de dezembro falando sobre quem é Jesus? Porque como igreja, como crentes, nós não podemos esquecer isso nunca. Porque isso, inclusive, dá peso ao nosso pecado. Porque um dos grandes problemas que nós vivemos no nosso tempo é porque as pessoas relativizaram tanto o pecado. Tentaram tirar tanto o peso e justificar o pecado que a gente já trata o pecado como um negocinho. Sabe como é, né? Foi. Foi não. Pecado ofende a Deus. Pecado ofende o Cristo, Filho do Deus vivo. E foi justamente pelo pecado que Ele passou tudo o que passou na cruz. Então a gente não tem o direito de tirar o peso do pecado, porque foi Jesus que fez isso. Na cruz, com sangue. O pecado precisa ter, sim, o poder de nos fazer ficar constrangidos e frustrados quando nós caímos. Porque quando nós estamos em pecado, quando nós pecamos, nós estamos dando as costas para o Jesus, que é o Filho do Deus vivo. O pecado que eu cometo, o pecado que você comete, antes de ofender a mim mesmo, está ofendendo o Filho do Deus vivo, que veio a esta terra para nos reconectar com o Senhor. Por que é importante dizer isso? Por que é importante que você se lembre disso e todas as vezes que perguntarem para você quem é Jesus, você diga: Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Porque na hora que você estiver se afastando de Deus, porque na hora que o pecado vier, você precisa ser lembrado disso. O pecado não é algo que a gente dá um jeitinho. O pecado é algo que a gente trata de frente. Se arrepende e aceita o perdão do próprio Cristo. Um dos textos mais bonitos da Bíblia está lá em Colossenses, capítulo 1, e a gente vai encerrar lendo esse texto. Colossenses 1, a partir do versículo 16. Porque é uma descrição maravilhosa sobre o próprio Cristo. Colossenses 1, de 16 a 20, vai dizer o seguinte: principados sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque Ele foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que tem todo o poder. E a gente fala sobre poder pensando nas coisas grandiosas, e o que é que nós faríamos com todo o poder? O que é que nós faríamos se tivéssemos poder de vida e de morte? Misericórdia. Quando a gente fica zangado, já pensou se a gente tivesse poder quando a gente fica zangado, nervoso? Pois é, misericórdia. Um dia a Suelen gosta de umas coisas que eu gostava do estilo, mas as coisas modernas são um pouco mais pesadas. Um dia ela veio me explicar sobre um negócio que a molecada conhece muito bem, chamado Death Note. É Death Note do caderno? É, né? Alguns estão rindo, que vocês gostam dessas coisas, né? Olha só a ideia da série, né? É um caderno que, se você colocar o nome de uma pessoa lá, a pessoa morre. Olha que infantil, que coisa singela. Vocês cuidado com os desenhos aí que a turma assiste. A Suelen às vezes me assusta. A Suelen gosta de cantar a série, os temas das séries. E eu amava as músicas. Eu tinha uns disquinhos assim, compactos. Eu tinha o disco do Jaspion, por exemplo. Ninguém sabe mais o que é Jaspion, mas
Quem sabe, chega a dar aquele, sabe, não sabe? Chega, aquece o nosso coração quando a gente lembra dessas coisas, né? E eu gostava de cantar umas músicas tão bonitinhas, falando do sol, da liberdade, daquela coisa toda, eu gostava. Aí a Suelen também gosta de cantar essas coisas. O problema é que ela vai cantar essas coisas, e hoje em dia é assim, porque o demônio tal faz isso, e aí a gente é contra fulano. É umas letras que eu não tenho como ganhar da Nívia em nenhuma discussão. Porque a Nívia já começa a repreender, está repreendida em nome de Jesus. E quando eu vou olhar a letra, não tenho o que falar mesmo, porque é pesado, o negócio é complicado hoje em dia, o negócio fica estranho. E às vezes eu falo, Suelen, minha filha, me ajuda. Canta em japonês, então, não canta mais em português perto da tua mãe. Aí a Nívia fala, belo conselho o pastor está dando. Eu falei, brincadeira, brincadeira. Né? Mas o Death Note, imagina se você tivesse um caderninho, você tivesse um caderninho. E aí, quando você colocasse o nome de alguém no caderninho, esse alguém que você coloca no caderninho morresse. Não imagina, não. Vai que você gosta da ideia. Isso pode causar um problema sério, né? Olha, isso é pesado. Porque tem hora, eu cresci ouvindo uma expressão da minha mãe. Minha mãe falava assim, não entre no caderninho da sua avó. A avó é uma pessoa incrível, mas se entrar no caderno, entrar na lista, entrar nessa lista, você está enrolado. Né? Não queira entrar. Ingratidão retira afeição. Aí tinha toda uma questão sobre isso. Tá? Quando a gente está irritado, nervoso, zangado, graças a Deus que a gente não tem poder. Porque se tivesse... Mas esse é o grande detalhe. O que é que acontece? O Senhor tem o poder. E qual é a opção do Senhor? É perdoar. É dar uma nova oportunidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus faz o contrário. Deus tem o poder, Deus conhece. E ao invés de já nos riscarmos, Ele nos dá a nova oportunidade. Que é muito simples, é crer em Jesus, se arrepender e ouvir da mesma maneira, os teus pecados estão perdoados. Que nesse mês que se inicia, que além das infinitas confraternizações que você vai participar em todos os âmbitos, que além dos infinitos amigos secretos que você vai participar, você se lembre que dezembro não é só um mês de finalizar períodos, é o mês de relembrar que um dia o Filho do Deus vivo veio a esta terra para nos dar uma nova oportunidade. E que você se lembre que Ele é o único que tem o poder de dizer para você, inclusive, os teus pecados estão perdoados. Amém? Feche os seus olhos. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Queria que você aproveitasse esses instantes agora para se colocar diante do Senhor. E você está livre para glorificar, para agradecer, ou para refletir. E se entender que existem pecados a serem perdoados, pedir perdão. Porque eu quero garantir para você que o Filho do Deus vivo também está aqui esta noite. E Ele te conhece. O que é que você tem para falar para Ele? Coloque-se diante dEle e você agora é livre. Seja para agradecer, para pedir, para clamar. Mas saiba que Ele está te ouvindo.
Santo Deus, como é bom poder ter a certeza de que o Senhor continua a ouvir as nossas orações. Eu te louvo porque a coisa mais incrível que o Senhor permitiu foi que fizéssemos parte da tua igreja. Nós somos a tua igreja. E o cabeça é Cristo. O Filho, o teu Filho amado, que entregou a vida por nós, pelo teu infinito amor. Pai, eu te louvo pelas novas oportunidades constantes que o Senhor derrama sobre nós. Pelo perdão. Pai, se alguém aqui esta noite está com o coração pesado, constrangido pelo pecado, por achar que não tem jeito, por talvez estar desanimado porque mais uma vez tentou e caiu, Pai, que a tua graça tome conta deste coração. Pai, que cada um aqui tenha a alegria de entender e sentir a tua presença, que tenha a convicção de saber que serve ao Filho do Deus vivo, que o teu Espírito Santo gere em nossos corações a paz que excede todo entendimento, e que assim o Senhor conduza as nossas ações. O Senhor está ouvindo agora as orações dos teus filhos, alguns com certeza agradecendo pela bênção, outros clamando, outros simplesmente pedindo perdão, mas que o teu Santo Espírito gerencie todo este momento, e que cada um aqui consiga fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. Como igreja nós te louvamos por entendermos que Jesus de fato é o Filho do Deus vivo, é o Senhor desta igreja. Te louvamos porque sabemos que é o Senhor quem tem cuidado de nós. Continua tratando os nossos corações. Assim nós oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.